E aí pessoal, eu vou aqui agora gravar um guide dessa build. Uma build que eu joguei bastante tempo nessa liga. E mexi muito na build, né? Tentei adaptar de um jeito, tentei jogar de outro. Saí modificando bastante a build, tentando achar qual é o modo mais eficiente de montar ela. E aí deu pra entender bastante aí a filosofia aqui da build. E aí eu vou passar aí a minha experiência pra vocês, né? Bom, como eu já tinha falado no vídeo passado, que eu mostrei um gameplay da build na versão final, em mapas T17, eu comentei o seguinte, que a build ela é extremamente tanque, é uma build que tem um clear speed muito bom, e também a build é uma build rápida, e uma build que ela tem um dano bom, não é um dano excelente em single target, mas é um dano excelente, muito melhor do que Toxic Rain, por exemplo. Se você for procurar builds de Pathfinder que seja tanque desse jeito, dificilmente tu vai achar uma que dê mais dano do que essa aqui. Porque assim, quando você vê a galera aí de Pathfinder que utiliza builds que dão um dano considerável, são builds ali que já tem uma configuração ali bem mais ofensiva, tipo Hex Blast, entre outros, né? Então assim, essa build aqui, ela aproveita dessa mecânica dessa skill da Detonate Dead, que é uma skill aí que tem bastante dano base, para poder aplicar dano, sem perder defesa. Então a build ela é bem assim completa, ao meu ver. Certo? Então vamos lá, vamos começar aqui a discutir algumas coisas da build. Bom, primeiro tópico, que é a primeira coisa que você tem que saber aí para montar a build, é o setup de gemas. Esse aqui é a coisa mais importante que você tem que entender. Vamos discutir primeiro as gemas, depois a gente vai discutir o setup de itens, né? Então vamos fazer aqui uma organização. A gente vai discutir as gemas, depois a gente vai discutir os itens, o guia, né? E depois a tree. O que é que a gente está pegando na tree, o que é que a gente está pegando de cluster. Todos esses detalhes aí para vocês entenderem bem. Bom, aí assim, qual é a ideia daqui da build? A build ela vai procar o Detonate Dead através de um crítico que você causa com qualquer skill. Aí assim, você pode usar qualquer skill de ataque para poder fazer isso. Você poderia não, tem que ser uma skill de ataque, né? Porque você vai dar um crítico com essa skill aqui para triggerar um spell. Então você precisa desse conjunto aí de um ataque e um spell, né? Aí o que acontece? Essa skill aqui, para você meio que ativar o Detonate Dead, você poderia usar qualquer uma skill de ataque para fazer isso. É tanto que o pessoal usa Spirit Steel, Lance Steel e várias outras skills aí para poder usar com Detonate Dead, tá? Então assim, por que foi usada essa skill aqui? Bom, essa skill aqui, pessoal, ela tem aí uma área of effect bem legal, bem razoável. Se você tiver um ataque speed bom, ela consegue pegar aí boa parte da tela. Então assim, você consegue ter um clear speed muito bom com essa skill aqui, que é a Rain of Arrows e a Saturation. Nessa versão Saturation aí, que ela tem bastante flecha, que você consegue atirar ao mesmo tempo. Então isso aí vai favorecer o teu clear speed. E o bom dessa skill é que você não precisa mirar. Você pode estar correndo e atirando aqui, ó, que vai estar pegando na tela toda. Então isso não vai impedir a sua movimentação. Você pode estar fugindo dos monstros, fugindo das skills do boss, correndo e atirando. Não precisa você estar mirando, entendeu? Você vai correr e atirar, só isso. Então é um ponto positivo dessa build aí em relação a que você não precisa dar target, né? Pra você estar podendo matar os mobs. Bom, aí assim, a gente tem aqui a Detonate Dead, Chain Reaction, porque ela vai meio que favorecer o Clear Speed, né? Ela vai detonar ali num mob específico e vai espalhar. Vai espalhar ali o efeito nos mobs próximos, né? Isso aí é uma coisa interessante. Aí o que é que acontece? O que é usado aqui de gemas de suporte? Lembrando que a gente só tem duas skills aqui, duas gemas ativas, que é o Rain of Arrows e o Detonate Dead. Essas quatro gemas de suporte aqui, elas estão aí linkadas, né? Relacionadas com o tipo de dano que você vai dar.
Aí que tá, pessoal. Nesse ponto aqui agora, você precisa entender a mecânica de Poison aqui do jogo. Eu tenho certeza aí que pouquíssima gente entende como que funciona a mecânica de Poison aqui no jogo. Se você tiver dificuldade, você pode ir no Google e pesquisar lá Poison Damage, POI, que vai abrir lá um guide para você entender. Mas resumindo ali a ideia de como que funciona o dano de Poison aqui na build, o dano de Poison, ele vai pegar o dano base que você tem, seja ele de físico, seja ele elemental, seja ele de caos. Ele pega esse dano base que você tem e transforma isso no dano de Poison, o dano de caos, que é um dano overtime. Só que o que é que acontece? Esse dano overtime aí do Poison, você precisa ter chance de Poison, né, um hit para poder causar esse efeito aí. E quanto maior o teu dano base, maior vai ser o teu dano de Poison. Seja o teu dano base físico, elemental, caos, seja o que for. Ele vai escalar para Poison. Só que detalhe, o dano de Poison e o dano físico, eles escalam melhor do que o dano elemental. Se você for lá na internet pesquisar, você vai ver que o scale do dano físico e de caos, ele é maior do que o scale de dano elemental, certo? Só que assim, por que a gente está usando Detonate Dead? Primeiro, é uma skill que tem um clear speed fantástico. É uma skill que ela escala muito bem o dano sem ter nada. Então assim, você consegue escalar muito fácil o dano aqui nessa build. Porque a própria gema, ela já tem muito dano base. Então não precisa investir horrores em DPS para poder ter um desempenho bom com ela. E aí, como é que entra aqui a ideia da build, né? Das gemas que estão linkadas com ela. Elemental Focus, por quê? Porque a gente está aumentando o dano elemental. Como o Detonate Dead, ele causa o dano base de Fire, de fogo. Então, Elemental Focus é uma gema ideal para aumentar esse dano elemental. Detalhe, tá, pessoal? Detonate Dead, se você for ler ali a descrição da skill, essa skill aí, ela não escala com nenhum tipo de spell damage. Então, nenhum modificador de spell damage vai funcionar nessa skill. Então, por exemplo, se você colocar spell damage, não vai funcionar. Se você colocar critical strike chance for spells, também não vai funcionar. Se você colocar não, desculpa, critical strike chance to spells funciona. Agora sim, se você colocar nenhum tipo de dano, não funciona. Por exemplo, spell damage lit também não vai funcionar, né? Então assim, ó, olha o que é que diz ali a gema, né? Nenhum modificador de spell damage ele é afetado por essa skill. Então provavelmente aí critical strike chance to spells não vai funcionar, certo? Aí lembrando que a gente só vai fazer o scale de dano aqui nessa build por dano elemental e dano de Poison, certo? São as únicas coisas que interessam aqui nessa build em termos de modificador de dano, tá? Aí aqui, ó, Inspiration aumenta também o dano elemental, reduz o custo de mana, que é importantíssimo aqui nessa build, porque essa build ela vai gastar muita mana, você vai estar triggerando aqui Detonate Dead o tempo inteiro, então você vai gastar muita mana, então é interessante que você tenha essa gema, tá? E ao mesmo tempo, essa gema também aumenta a tua chance de crítico, porque ela vai estar lá gerando Inspiration Charges. Então essa gema é fundamental aí para esse setup, tá? E aí essa gema aqui, um balde Ailments, por que isso? Porque como a Detonate Dead ela vai estar gerando Poison nos inimigos, então essa gema aqui ela vai justamente buffar esse dano por Poison que ela vai causar. Uma gema aí que, como ela vai aumentar o dano do Ailment e a duração do Ailment, então isso vai aumentar muito o dano. É uma gema importantíssima aí. Aí por que a gente está usando aqui Cruelty, né? Bom, essa skill aqui ela vai aumentar o dano por hit. Então, ou seja, o hit que o Detonate Dead vai causar, esse dano vai ser aumentado. Ou seja, esse dano físico, esse dano de fire aí, que ele vai dar no hit, esse dano vai ser aumentado por causa dessa gema aqui.
E também ela vai dar um buff aí, que é esse buff Cruelty. Que esse buff ele vai aumentar o teu dano por tempo, tá? Então esse é o primeiro setup de gema que você vai usar. Só que aí detalhe, aí vocês me perguntam, né? Tá, e cadê o Desecrate? Como é que você vai gerar corpo aí? Aí você vai gerar corpo pelo segundo setup de gemas, que vai ser esse daqui, ó. E aí como que acontece? Lembrando que Detonated Dead não pode ser suportado por Spell Cascade. Então a gente está aproveitando desse detalhe para usar Spell Cascade no outro setup de gema. Aí como é que vai funcionar isso aqui? Ó? A gente vai usar a mesma skill, Rain of Arrows, para poder pegar a tela toda também, né? Só que aqui a gente vai usar o Mana Forja de Arrows. Ou seja, quando a gente atirar com essa skill aqui, você vai ao mesmo tempo procar essa daqui, pelo Mana Forja de Arrows. E aí tem um segredinho aqui, ó. O que é que você faz? Você coloca uma Life Tap junto com esse setup aqui, para você zerar o custo de mana desse setup aqui. Você vai usar vida para poder castar isso daqui. O que é que acontece? Como isso aqui vai estar zerado o custo de mana, esse teu setup aqui, ele tem que custar pelo menos 3 de mana, no mínimo. Por quê? O Mana Forja de Arrows, ele é procado, a última linha ali, ó. Ele vai triggerar a skill que está suportada por ele, caso a skill que você usou para triggerar tenha pelo menos 300% de custo excedente. Então, ou seja, se essa skill que eu atirar aqui tiver pelo menos 3 de custo de mana, quando eu coloco aqui no arco, a gente vai conseguir ver aqui o custo de mana dele, que vai aparecer aqui. Aparece quanto? 4 de custo de mana, ou seja, tá funcionando. Quando eu atirar isso daqui, vai funcionar lá, né? Vai atirar, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, Rain of Arrows e Mana Forja de Arrows, né? Pronto, aí perceba que agora eu tá caindo a flecha amarela e a flecha verde. A flecha verde é aqui do Mana Forja de Arrows, desse setup aqui, e a amarela desse setup aqui. Então, se atente a isso que vai dar certo, tá? Então, quando você for fazer o jogo de custo de mana nos anéis, você tem que se atentar a isso, para que essa skill tenha pelo menos 3 de custo de mana, tá? Aí continuando aqui, ó. Aqui a gente linka o Desecrate para poder gerar esses corpos, né? E aqui a gente precisa do Cast on Critical Strike. Porque o que é que acontece? Como eu estou usando um bow que ele já tem ali Socketed Gems are supported by Cast on Critical level 20, então eu não preciso ter essa gema no setup. Então aqui eu estou tendo uma espécie aí de 7 L, né? 7 links aí com essa linha aí do bow, tá? Então com isso daqui, ó. E detalhe, Spell Cascade para você aumentar a área que você gera os corpos e você tem um clear speed aí bem bacana, certo? Então explicado aí esse setup, né? Lembrando que quando essa skill aqui do Mana Forja de Arrows, Rain of Arrows, desculpa, ser procado pelo Mana Forja de Arrows, isso também vai ter uma chance de crítico. E quando ele critar, ele vai gerar aqui o Desecrate. Então um gera o Desecrate e o outro setup executa lá o Detonated Dead. Beleza? Pronto, explicado aqui o setup de gema, o que você vai fazer, né? Estou explicando em detalhes para você entender como funciona, caso você queira montar a sua versão, né? Certo? Pronto. Aí as outras gemas são opcionais, vai depender do teu gameplay. Só que eu diria que essa gema aqui é obrigatória, você ter essa aura aqui ativa, né? Herald of Agony. Por quê? Porque isso aqui vai te dar chance de poison. E olha, isso aqui é bem importante que você entenda, tá? Eu vou abrir um parênteses aí sobre isso aí que é importante. Que eu estou explicando primeiro a questão das gemas, né? Para depois passar para os itens. Bom, o que é que acontece? Se você for lá, se você vier aqui na skill Detonated Dead, vamos para o C aqui, ó. Quando eu clico nela, na Detonated Dead, perceba que aqui embaixo tem 100% de chance de causar poison no hit. Só que, olha só o detalhe, né? Se eu vim aqui na Rain of Arrows Saturation
Vamos olhar lá a chance de Poison. Tá quanto? 80%. Mas por que isso acontece, né? Bom, aqui na luva tem essa linha aqui que tá dizendo: suas skills do tipo File possuem 20% de chance de causar Poison. Detonate Dead é uma skill do tipo File, né? Então ela já ganha 20% aqui no uso dessa luva. Só que o que é que acontece? Nessa parte aqui da tree, você tem poucas opções de pegar Poison on Hit. Os únicos pontos que você tem são esses aqui: Poison Hit, Poison Hit. Os outros pontos que você tem de Poison, como esse aqui, por exemplo, é Poison on Hit with Attacks. Só que você quer dar Poison com Detonate Dead, que é uma spell, não é um ataque. Então, ou seja, qualquer modificador que você pegar de Poison with Attacks não interessa, porque você só vai dar Poison com o Detonate Dead. Então é por isso que se você colocar, por exemplo, pegar um arco e colocar lá chance de Poison no arco, não vai funcionar. Não vai funcionar por quê? Porque a chance de Poison no arco vai estar vinculado aos ataques, não vai estar vinculado às spells. Então assim, ou seja, a tua chance de Poison é bem limitada aqui nessa build. Então eu diria que é obrigatório você ter isso aqui, porque aí fica 20% da luva, fica 20% aqui da Herald of Agony. Aí vai vir, ó, aqui na tree vai vir mais 15, mais 10, vai ficar 25, né? Aí vai para 65. E aí você pega aqui, ó, em tatuagem, você pega 5 aqui, 5 aqui e você pega mais 5 aqui. Então é muito bem casadinho, cara. Isso aqui na build, né? Essa chance de Poison aí. Aí fechou 80 com isso daí. Aí você obrigatoriamente pega 20% aqui. Aí assim, se você não quisesse pegar no Quiver, por exemplo, aí você teria que pegar a chance de Poison aqui, cara. Ó, aqui. Você teria que descer muito a tua tripa isso, né? Ia gastar muito ponto pra isso. Então não compensa. Então nessa parte de chance de Poison tem que ser bem fechadinho aí, tá? Aí tô usando aqui uma Determination, né, para aumentar a armadura. Não gosto de usar Evasion, tá, pessoal? É o meu jeito de jogar. Eu detesto usar Evasion. Eu acho Evasion uma coisa assim muito ruim no jogo, porque sem Evasion você só meio que barra ataques. Evasion não barra nada de spell. Então vamos supor, se você tomar lá uma spell de dano físico, você vai tomar o dano todo, caso você não tenha Evasion, né? Eu não gosto, fica a critério de cada um. Eu prefiro usar Determination, ter uma redução aí razoável, 47%, do que ter uma chance de Evasion alta. Mas isso é gameplay, entendeu? Eu não gosto. Você pode usar tranquilamente aí uma Grace. Aí fica esse seu critério. Eu não gosto, entendeu? Eu prefiro usar Determination, tá? Porque assim, eu não gosto de trabalhar com porcentagem. Porque na Evasion, assim, se você tomar, você toma o dano 100%. E se você não tomar o dano, 0%, né? Teoricamente. Agora, assim, eu acho que valeria mais a pena se a Grace ela fosse Evasion de ataque e spell. Aí beleza, eu acho que valeria a pena. Mas como é só de ataque, eu acho que, ao meu ver, não vale a pena, tá? Aí tô usando aqui Malevolence, tá? Para poder aumentar esse dano overtime que te causa. Porque a build é de Poison. E aí as outras gemas. Essas aqui, ó, são gemas de suporte que eu tô usando. Eu só tô usando o Vitality por quê? Por causa desse nodo aqui que é muito roubado da Watcher's Eye. Que ela te dá Life Recovery from Flasks caso você esteja usando o Vitality. Então, eu só tô usando isso por causa aqui do pote de vida. Para aumentar minha recuperação no pote de vida, tá? Aí tô usando aqui, voltando às gemas, né? Tô usando Flame Dash, né? Skill de movimento é padrão. Tô usando a Precision, que é importantíssima aqui. A Precision, você não pode ficar sem Precision, porque você precisa do Accuracy, que é bem apertado nessa build também, você encaixar a tua chance de acertar, né? E a tua chance de crítico. Então é bem importante que você tenha aqui
pelo menos 21 aí a Precision. Clarity tá um level baixo, porque eu não tenho tanta mana assim para reservar a Clarity em level alto. E a Clarity vai ajudar muito na questão do regen de mana. E também, que na Watch Exile, eu tô pegando a Watch Exile aqui com redução de custo de mana por Clarity. Isso é muito importante, cara. Nessa liga, principalmente, esse nodo ele tá muito importante. Porque retiraram aquele craft de mana cost dos flasks no Mage Blood. E aí você não pode pegar mais. Então, digamos que isso aí deu uma quebrada. Então, assim, pelo menos pra mim, tem ajudado muito isso aí, né? Esse nodo na Watch Exile aí tem sido meio que um substituto aí daquele craft de mana flask lá, de mana cost nos flasks, né? Aí tô usando aqui o que mais de gemas, né? Pronto, aí assim, essas gemas aqui do capacete, aí eu vou explicar um detalhe, tá? Eu só tô usando isso daqui, uma automation com steel skin, né? Pra me dar um pouquinho mais de defesa. E tô usando aqui uma Call to Arms com Enduring Cry, que vai me dar só algumas Endurance Charges, né? Quando eu estiver perto de monstros fortes. E vai curar minha vida também, né? Assim, a cada aí 3, 4 segundos. Aí o que acontece? Essas gemas aqui eu só tô podendo usar por causa de duas coisas. Primeiro, porque eu tô gerando Frenzy Charges aqui pelo Quiver. Então você teria que ter um Quiver com sufixo aberto para você craftar isso. Para você sempre gerar ali Frenzy Charges quando você dá crítico, certo? Porque você vai estar dando crítico o tempo todo. Então essa geração de Frenzy aí, ela é bem rápida. Você acha que 5% é pouco, mas na verdade é muito. Você vai estar critando ali o tempo inteiro, né? E também porque eu tenho uma linha aqui no arco que gera Power Charge quando eu dou um crítico. Então, ou seja, eu tenho geração de Power Charge aqui e tenho geração de Frenzy Charge aqui. Caso eu não tivesse isso na build, eu teria que fazer um setup aqui de Mana Forge de Erros desse jeito aqui. Aí eu teria que fazer um setup aqui de Life Tap. Assim, talvez, tem que ser Life Tap para zerar o custo de mana, né? Então, Life Tap, aí vem aqui Mana Forge de Erros. Aí teria que pegar aqui Frenzy, né? Frenzy. Cadê? Aqui, Frenzy. E Power Charge on Critical. Cadê? Power Charge on Critical. Cadê? Pronto, aqui. Aí você teria que usar esse setup de gemas aqui no capacete, caso você não tivesse geração de Frenzy aqui no Quiver e no Bow. Aí é por isso que é importante você pegar essas linhas aí no Quiver e no Bow para liberar gemas, para você usar com outra coisa, certo? Bom, aí vamos lá. Terminei aí a explicação das gemas. Assim, pessoal, avisei que o vídeo ia ser longo, porque eu estou explicando em detalhes aí todas as mecânicas aí da build para quem quiser aí tá montando, tá? Bom, vamos agora falar dos itens, certo? Dos itens e depois eu falo das mecânicas de defesa, certo? Da build aí. Vou passar pelos itens, aí vou passar pelos flasks e depois lá pela tree, beleza? Pronto, começando aqui pelos itens. Aí assim, o capacete, eu acho interessante você pegar Chance to Suppress, porque assim, a luva, vou começar pela luva, que a luva é obrigatória, tá? Essa luva é obrigatória você ter, por quê? A luva diz o seguinte, que o teu dano de fire, ele pode causar poison. Então, ou seja, isso aqui vai aumentar muito aí a questão do teu DPS, né? Porque o teu dano de fire vai estar sempre ali causando poison, tá? Você não precisa ter uma skill de caos para poder aplicar poison. Desse jeito aqui. Então, essa luva é obrigatória. E assim, é interessante que você tenha aí esse implícito de Critical Strike Chance, que é para você facilitar o teu cap de crítico na build, que vai, isso, já adianto, isso vai dar muito trabalho para você colocar lá uma chance de crítico alta na build. Inclusive, eu tô sendo obrigado aqui, cara, a usar esse flash aqui com Mage Blood e topado, assim, no melhor tier, para poder pegar ali uma chance de crítico alta. Porque a build realmente ela dá trabalho para você dar o cap ali no Critical Strike Chance, né? Então esse implícito é fundamental que você tenha. Porque sem esse cara aí, você vai ter assim muito trabalho para fechar a tua chance de crítico, né? Aí o que acontece? Tô pegando aqui um anel, que esse anel aqui tá me dando Despair, um hit, então tô dando Curse, um hit.
E aí é bom, né? É muito importante que você tenha em pelo menos um dos anéis aí esse mod aí de regen de mana, que é bem interessante, né? Porque a build lá gasta muita mana, então é interessante que você tenha um mod desse aí pelo menos. E aí resistências e vida, pronto. A mana também é interessante, porque quanto mais mana você tiver, mais você vai poder reservar com Clarity. Então tudo isso conta, tá? Tudo isso é importante. Bom, aí assim, esses mods não são obrigatórios. Por exemplo, você pode adaptar. Aí, por exemplo, se você não pegasse uma resistência dessa daqui, você poderia pegar um tier 1 de força, por exemplo, e aí trocar aqui pelo capacete, né? Ah, se eu peguei força aqui eu já não pego força, aqui eu já pego uma resistência. E aí vai depender ali do seu jogo de montagem da build, certo? Mas assim, já adianto, eu tô pegando força aqui porque eu tô usando Determination. Mas caso você não use Determination, aí você pode usar outra coisa, né? Vamos supor, se você for querer usar Grace, aí não precisa, cara. Tu pegar força aqui, tu pegaria outra coisa. Eu tô pegando força porque eu tô usando Determination, tá? E aí no capacete é importante que você pegue pelo menos um além de Surprise Spell. Chaos Damage também é essencial. E esse prefixo aí craftado, ele é importantíssimo também para você pegar o dano físico e trazer para Fire. Já aqui a gente tem uma resistência de Fire aqui alta, né? Lembrando que a chance nossa resistência a dano físico aqui é baixa. Então quanto mais você puder aí transferir o dano de físico para alguma outra coisa, melhor. A gente tem aqui mais 50% aqui na Lightning Coil de conversão de dano para Lightning, né? Importantíssimo esse peito aí. Justamente por isso que eu uso aqui um frasco Topaz, né? Para poder aumentar essa resistência a Lightning na build. E aí assim, tô usando esse implícito aí de redução de dano extra de crítico, que isso é bem importante, pessoal. Isso vai dar uma camada defensiva aí essencial, principalmente em T17. Porque em T17, cara, se você pegar lá um modificador de crítico lá, você deita com um hit. Aí eu tô pegando redução de crítico aqui e tô pegando redução do crítico aqui na Watcher's Eye. Então eu tô aí imune a esse dano extra de críticos, né? Isso é uma camada defensiva aí muito boa. Aí tô pegando aqui um ring que obrigatoriamente tem que ser um Diamond para te dar mais chance de crítico. Agora sim, pessoal, e tudo são escolhas, né? Por exemplo, eu escolhi usar Defiance aqui no setup, porque isso vai me dar sim uma sobrevivência absurda aqui nessa build, né? Assim, eu não sei se eu já expliquei aqui em outros vídeos, mas o Defiance, toda vez que você toma um hit inimigo, você vai recuperar a vida de acordo com a vida que tá faltando. Então vamos supor que se você tiver lá com pouca vida e você tomar um hit inimigo, você vai recuperar muita vida com isso. Então não preciso nem comentar que é roubadíssimo, né? E assim, o valor é alto, porque é 42%. Ó, eu tenho 4.800, né, de vida. Se eu tiver metade da vida, 2.400, ele vai curar, por exemplo, ele vai curar 42% de 1.400 por hit. Isso daí na faixa de uns 1.200, mais ou menos. Então imagina aí, cara, tu tá lá com metade da vida e cada hit que tu recebe, tu ganha 1.200 de vida. É um amuleto muito bom, que é muito forte, né? Talvez o amuleto mais forte do jogo aí, na minha opinião, né? Agora, se caso você não quisesse usar isso daqui, você poderia usar algum outro amuleto lá que te desse chance de crítico e alguma outra coisa. Mas ao meu ver, assim, vale a pena você meio que fazer um esforço na build para poder encaixar isso daí, que é um amuleto extremamente forte, tá? Pronto, vamos lá. Aí aqui, tô pegando aí força, desculpa, destreza, inteligência, que são coisas importantes aí. Chaos Resistance, para poder capar a Chaos na build, né? E aí pronto, com isso daqui eu fiquei meio que livre. Assim, eu fiz o maior esforço para capar as resistências nesses itens aqui e nos flasks,
para deixar livre a bota e o quiver. Porque assim, como a bota, a gente pega Tailwind, pega lá Cooldown Recovery para aumentar o teu dano na build, né? Então é interessante que você já faça o desenho aqui da build para você casar, para você fechar suas resistências com isso daqui e os flasks. E com joias também, né? Com as clusters, enfim. Para deixar isso aqui livre, para você não precisar pegar nenhuma linha de resistência aqui, certo? E aí tô pegando aqui uma bota com Tailwind, com Poison Faster, que é bem importante, que você consegue bastante dano com isso daí. O Quiver você é obrigatório você ter essa 20% de chance de Poison, sufixo aberto para gerar Frenzy, vida alta, e o resto é opcional. Pode ter um phasing, pode ter aí um movement speed, aí o resto aí é opcional, tá? Pronto, aí nos flasks aqui, ó, é obrigatório que você tenha um flask desse para poder aumentar a chance de crítico. E lembrando, tá, pessoal, que essa construção aqui, ela só vai rodar com Mage Blood, né? Tem muita gente que pergunta aí, mas como é que seria sem Mage Blood? Essa construção aqui só tá rodando só com Mage Blood. Porque assim, com o efeito que o Mage Blood traz nesse frasco aqui, é o que eu consigo fechar minha chance de crítico. Olha só como muda, só pra vocês terem ideia. Olha só como muda. Eu tô tendo aqui no momento... Deixa eu botar aqui offense. Eu tô tendo aqui no momento, ó. Cadê chance de crítico? Cadê? Não tá aparecendo chance. Aqui. Eu tô tendo 70%. Quando eu uso quando eu gero Inspiration Charge, vai para 74. Quando eu gero as Power Charges, isso aí vai lá para 98%, né? Agora, e se eu tirar, cara, esse frasco aqui, ó. Olha só o que é que acontece, ó. A minha chance de crítico vai para 37, cara. Diminui muito. Então é sem condições. Então assim, sem isso daqui, cara, você vai ter um trabalho gigantesco para poder capar a chance de crítico aqui na build. Aí é por isso que tá sendo obrigatório aí nessa construção, tá? Beleza, comentado aí sobre os itens, né? Aí agora eu vou comentar, bom, frasco de vida. Bom, eu não preciso nem comentar como Master Surgeon é um negócio extremamente forte, né? Já tô chegando aí nas clusters, vou comentar sobre isso aí. Mas os frascos aqui, Progênesis, para evitar esse dano instantâneo que você recebe, né? Isso vai aumentar muito a tua sobrevivência. Aí aqui, Attack Speed. Esse Attack Speed aqui nem é tão relevante assim, tá, pessoal? Você poderia trocar por outra coisa. Eu coloco isso aqui mais pela comodidade. Porque o teu dano, ele não tá baseado no teu Attack Speed não, tá? O teu dano, ele tá baseado no teu CDR. Então assim, teoricamente você não precisa ter tanto Attack Speed assim. Então assim, eu tô colocando assim mais por comodidade mesmo. Pra ficar andando e atacando mais rápido, certo? E importante que você tenha aqui, isso aqui é fundamental, ao meu ver, né? É você ter uma linha aí de Avoid Shock. Por quê? Porque a gente usa aqui uma Storm Shroud. Desse jeito aí você é imune a ailments. Aí olha só, você tem imunidade a ailments, né? Que é Ignite, Freeze, entre outros aí. E você tem aqui imunidade a Corrupted Blood e Bleeding, por causa do frasco, que você vai ficar procando, né? Então você tem aí várias resistências, né? No Pantheon, eu uso aqui Aracali, porque uma das dificuldades dessa build aqui é o dano contínuo. Então eu uso isso daqui, que é para aumentar, né? Assim, a minha resistência aí contra dano contínuo. Uso isso daqui, que é para diminuir o efeito de curses que eu recebo. Eu não tenho nenhum tipo de defesa contra curses aqui no setup. Então eu uso isso aqui para amenizar um pouco aí esse efeito de curses, né, e dano refletido que eu recebo na build, tá? Mas você poderia escolher qualquer outro aqui para poder usar, tá? Agora, no meu ver, acho que o Poison seria legal também, né? Você usar isso daqui seria legal também. Mas eu ainda prefiro usar isso daqui para evitar um pouco o efeito de curses, tá? Bom, vamos falar agora de camadas defensivas aqui rapidamente. E depois eu vou passar para Tree, para explicar lá a Tree, certo?
Bom, nesse setup aqui eu tenho, ó, Chaos Resistance fechadinha, 75. Tenho todas as resistências fechadas, tá? Aí só a cold que não tá muito alta, porque eu não tô usando um flask de cold aqui, né, no momento. Aí assim, tenho Surprise Spell 99%, não consegui fechar 100%, né? Poderia facilmente, se eu tirasse aqui um pouco aqui do Stun Avoidance, né, que eu tô usando tatuagem para isso. Poderia tirar um pouco disso aqui e capar Surprise, né? Mas enfim, acho que pra mim tá bom esses 99. Redução de dano crítico, tá show de bola, menos 110, então, ou seja, não recebo dano crítico. Aí tem aqui, ó, imunidade contra Ignite, imunidade contra Chill, imunidade contra choque, né? Então tenho todas as imunidades aí. Movimento Speed, como eu não estou usando nenhum frasco de Movimento Speed, o boneco tá um pouco lento, né? Só que assim, como eu tenho na bota Tailwind e como eu tenho na bota e como eu tenho aqui na Watch's Eye Onslaught, né? On Kill. Então quando você começar a bater nos mobs, você vai ficar bem mais rápido, tá? Então assim, eu abdiquei um pouco da velocidade para ter mais resistência, para ficar vivo aí nos mapas, tá? Pronto, tem uma armadura aí razoável, 47%, né? Aí, mas só que eu tenho boa parte do dano físico aí convertido, então isso não é necessariamente um problema, tá? Pronto, feito isso, comentar as mecânicas de defesa. Chance de na parte ofensiva aqui, você só precisa se preocupar com duas coisas, que é a tua chance de hit, né? Tem que estar aqui pelo menos 100%. E a tua chance de crítico aqui com a Rain of Arrows principal, né? Que ela tem que estar ali pelo menos ali 95%, 96%, para você ter uma taxa de crítico alta, tá? Bom, pessoal, a gente já o vídeo tá ficando bem longo já. Eu vou comentar só aqui, só das clusters, pra gente finalizar o vídeo, tá? Da tree, vou comentar da tree e das clusters. Bom, então assim, perceba que na tree aqui, ó, eu tô pegando alguns pontos essenciais, por exemplo. Esses pontos aqui são essenciais para você estar ganhando cargas no seu Master Surgeon, né? Então você não pode ficar sem esses pontos aqui, senão você não vai ter uma geração de cargas aqui para o teu frasco, né? Lembrando que eu estou usando aqui Master Surgeon, né? Para poder ter uma recuperação fantástica de vida, tá? Aí estou usando aqui esses pontos para aumentar a chance de crítico, multiplier, né? Com ailments. Joias, você tem que procurar joias com Chaos Damage Overtime, vida, resistência, ataque speed, o que você conseguir de melhor aí, tá? Bom, tenho aqui alguns pontos de reserva de mana. Todos os pontos de destreza que eu tinha, eu botei tatuagens. Tatuagens que eu achei útil, por exemplo, para capar Cold Resistance que eu tava precisando, para poder pegar a Void Stun, né? Para não ficar tomando stun toda hora nos mapas. Surprise Spell, né? Coisas aí que são úteis, né? Eu saio pegando aí nas tatuagens, né? Global Accuracy, que eu também tava precisando. Então usei as tatuagens aí meio que para tapar os buracos da build, né? Bom, aí alguns pontos aqui de geração de flasks, né? Que é importante aí para manter os flasks sempre ativos. Principalmente aqui o Progênesis, né? Para pegar um pouco de efeito também, que esse efeito é importante aqui nesses frascos. Alguns pontos de Life Elite, isso aqui vai servir só para manter mesmo a tua mana. Alguns pontos aqui de chance de crítico, accuracy, vida, né? Não preciso nem falar que a vida é importante aqui nessa build. Power Charge, para te dar aí mais chance de crítico, um espaço de gema, né? Aí isso aqui eu tô usando, para pegar esses pontos aqui de cima, que são fundamentais, né? Que você pega aqui esses pontos que vão aumentar a vida do corpo, isso vai te dar mais dano, né? E isso aqui também vai te dar um pouco mais de vida. E você poderia pegar isso daqui também, ó. Que isso é um pontinho importante. Foi até bom olhar isso aqui, que eu tava esquecendo desse ponto, cara. Eu nunca mais tinha olhado para esse lado aqui. Esse ponto aqui é bom, porque ele dá 10% de efeito de curse e reduz em 5% o efeito das curses em você, né? Eu vou até depois tentar tirar algum ponto de algum lugar aqui
algum ponto que eu veja que dê pra tirar, pra poder colocar. Mas assim, essa build tá tudo muito fechadinho, cara, os pontos aqui. Qualquer coisa que você tira, falta em outro lugar, entendeu? A não ser que eu tire dano, alguma coisa assim, pra poder pegar aquilo lá. Mas enfim. Aí eu tô pegando aqui pontos de chance de Poison, Poison Faster, que é importantíssimo aí também pra dar mais dano. Alguns pontos de Chance to Suppress. Aqui na Timeless, você tem que pegar Elemental Damage, Poison Damage, Poison Faster, pode colocar um Movement Speed, aí fica a seu critério. Mas assim, o de fundamental é Elemental Damage, Poison Damage e Poison Faster. É as coisas que você mais precisa pegar. E Onslaught, se você achar, para te dar um pouco mais de conforto aí na build, tá? Clusters. Aí assim, pessoal, você tem na mão uma das mecânicas mais fortes do jogo, que é isso daqui, que é Master Surgeon. Então assim, cara, eu não preciso nem falar como isso aqui é forte, né? E o que é que acontece? Isso daqui, pessoal, é uma cluster totalmente assim, superestimada nesse jogo. Porque ela é muito forte e ninguém usa isso daqui. Se você for pegar lá no trade, é 10 caos, uma cluster dessa aqui. E é extremamente forte. Porque o que é que acontece? Ó? Pique vigor. Eu tenho máximo de vida e tenho máximo de vida recuperada por frascos. E aqui eu tenho ó, Damage Overtime, que é importante porque a gente causa dano de poison. Tenho geração de flasks aumentada e tenho 20% de acréscimo de vida por frascos, né? Então isso é muito forte, cara. Em uma cluster eu tenho 40% de aumento de recuperação de vida num frasco. Meu frasco tá recuperando 4.500 de vida a cada 3 segundos. Só que isso daí, essa quantidade, ela é reduzida porque a Master Surgeon aqui, ela recupera aqui, ela é 50% less recovery, né? Então na prática, esses 4.500 viraria aí 2.500. Só que aí você pega, cara, essa base de 2.500, aí você bota lá 2.500, aí você bota lá mais 69%, isso aí já vai para mais de 3.000. Aí você pega aqui, ó, mais 20%, mais 20%, isso já tá passando os 4.000. Aí você vem e pega mais outro aqui, mais 20%, mais 20%. Aí esse aqui já vai lá escalando lá por 5.000 de vida a cada 3 segundos, né? Aí você vem e bota aqui, ó, mais 20%, mais 20%. Aí você já vai lá chegando na casa dos 6.000 de vida a cada 3 segundos, cara. É absurdo, pô. É muito forte isso daqui, entendeu? Aí chega o ponto aí de você ficar com a regeneração de vida de 2.000 de vida por segundo. Assim, 2.500 de vida por segundo. É muito forte, entendeu? Isso vai te dar uma sobrevivência assim, sem precedentes, né? Pra você escalar esse regen na tua build com Life Regeneration, isso daria um trabalho enorme para você fazer isso, né? E aqui com 3 clusters aqui, a gente já consegue pegar uma regeneração de vida aí gigantesca, né? Beleza? E ainda tem aqui, né? E o Recovery Rate, né? Para aumentar a velocidade aqui, ainda tem isso aqui para majorar ainda mais, né? Então assim, clusters, assim, é bom que você pegue aqui clusters com caos, né? Esses nodos são importantes, né? Esse aqui nem tanto, tá, pessoal? Esse Evil aqui, ele é desprezível, porque você não usa Chaos Skills. Você não tem nenhuma gema do tipo Caos. Então você poderia substituir isso aqui por alguma outra coisa. O Chaos Damage é importante, né? Mas esse Chaos Skills aí, Ignore e Stuns, isso aí é irrelevante, porque você não usa gemas de Caos. Agora isso daqui é bem legal, ó. Esse outro nodo aqui, ó, que é esse Malice aí, que ele te dá um Holy Math, né? Cada vez que você dá um crítico. Isso aí vai aumentar a tua chance de causar Wither ou um hit. Isso aumenta muito o teu dano, né? Então, eu diria que seria fundamental você pegar Wicked Paw, um Holy Grace e 2 dessa aqui, cara. Se você pegasse 2 clusters idênticas a essa aqui, seria o ideal aí na build, né? Você ficaria com 25%. Você ficaria, só que não, desculpa, realmente não faz sentido pegar 2 dessa não, só uma no caso, né? Bom, se você pegasse esse kit aqui
E esse, igual tá aqui, pronto, perfeito, tá? Tá ótimo em questão de clusters, tá? Pronto, o restante é fechar suppress, né? E pegar o máximo de vida que você puder. Pronto, tá aí a build, pessoal. Build aqui tá assim, ao meu ver, tá fantástica. Desempenhando para qualquer coisa. Você consegue dar Face Tank Uber. Você consegue fazer T17 tranquilo. Faz qualquer conteúdo do jogo aí sem nenhum problema, tá? Bom, ficou um vídeo longo, mas eu quis explicar em detalhes aí todas as mecânicas, detalhes que você precisa saber, né, para poder montar a build. Caso tenha alguma dúvida, é só colocar aí nos comentários, né? Fazer uma pode entrar em contato comigo no game também. E aí a gente troca algumas ideias, né? Eu consigo responder para vocês aí alguma dúvida aí que vocês tenham sobre a build, tá? Lembrando que essa foi a forma que eu fiz a build. Tem algumas outras versões aí na internet, né? Mas essa aqui foi a minha construção, a que eu achei aí mais interessante, tá? Pessoal, valeu pessoal, até mais.